Oi, gente, como vai? Bom, a gente vai fechar então agora o estudo da Receita Pública e eu vou falar de mais duas classificações com vocês, que é a classificação quanto à fonte e quanto ao resultado primário. E aí a gente fecha também falando sobre a dívida ativa, que é identificada no tipo, mas a gente vai compreender como que funciona a dívida ativa e as características relacionadas a ela. Então vamos lá, a classificação por fonte, ela tem uma finalidade básica. Qual é essa finalidade básica da classificação por fonte? É identificar se o recurso ele é vinculado ou não vinculado. Ponto final. Como assim vinculado ou não vinculado? Lembra quando a gente estudou sobre princípios e que a gente falou uma frasezinha assim, ó, vinculou, se lascou? O que significa dizer isso? O termo vinculação dentro do conteúdo de orçamento é uma palavra muito forte, tá? Falar que eu vou vincular uma receita para uma finalidade significa dizer, quando eu arrecadar aquela receita, ela só pode ser usada para aquela finalidade. E se eu me arrepender, não existe arrependimento. E se eu quiser mudar de ideia, não existe mudar de ideia. Se eu vincular algum recurso para uma finalidade específica, se eu vincular uma receita para uma finalidade específica, quando eu arrecadar aquela receita, ela será utilizada exclusivamente para aquela despesa que foi vinculada. E você sabe quem diz isso? E esse artigo consta do próprio MTO, Manual Técnico de Orçamento, artigo 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz exatamente assim: recurso vinculado a uma finalidade específica será utilizado exclusivamente para o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. O que a LRF quer dizer com isso? Ela quer falar o seguinte: se você vincular uma receita qualquer para uma finalidade específica, acabou, você não desvincula mais. Só existe uma hipótese para esse desvínculo que está na LRF, a gente vai falar em um outro momento, mas que eu já adianto, só se for calamidade pública e eu for usar para o objeto da calamidade, mas a banca tem que falar categoricamente sobre isso. No estudo da Receita Pública não tem nem essa exceção. No estudo da Receita, vinculou, se lascou. Vinculou, vai ter que usar para aquela finalidade. Qual é a classificação que demonstra se aquilo foi vinculado ou não foi vinculado? Fonte, por isso que a gente chama de fonte barra destinação de recursos. Identifica a proveniência de onde vem e se obrigatoriamente deve ir para alguma despesa específica. Então, o propósito, coloque aqui na tela, o propósito da classificação por fonte barra destinação, o propósito primordial é identificar se os recursos são vinculados, se eles são vinculados ou se esses recursos são livres. O que são recursos livres? Que a gente também pode chamar de ordinários. São aqueles que podem ser usados para quaisquer finalidades. Ou ele é vinculado, ou ele é livre. E quem identifica isso? A classificação por fonte barra destinação. E aí, veja só um detalhe. Agora, mais recentemente, bem recente mesmo, teve uma alteração da classificação quanto à fonte. E a classificação quanto à fonte agora ela passa a ter uma codificação de 4 dígitos. Professor, preciso memorizar esses dígitos? Não, totalmente não. Esses 4 dígitos, ele é subdividido em grupo fonte, que é o primeiro dígito, e os últimos 3 é a especificação da fonte. Os últimos 3, vocês não precisam se preocupar com isso. Por quê? Olha como que ele é constituído aqui. Veja bem, já eu mostro para vocês. Ó. A classificação por fonte ela tem 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. Essa primeira aqui a gente chama de grupo fonte. Essas últimas aqui, a gente chama de especificação da fonte. Só que essa de cima aqui, gente, ela vai de 000 a 999. A pergunta que fica é: você precisa memorizar 999 números para isso daqui? Nunca. Isso daí você pode ficar muito sossegado. Nunca caiu na prova, nunca cairá, não tem perigo. Então, essa última aqui você esquece. O que você precisa saber? Só que é um código composto por 4 dígitos, porque eram 3.
tá? Se você fizer questões talvez nem tão antigas assim, pode constar a codificação anterior. Então preste bem atenção. É um total de 4 dígitos. Agora, esse primeiro dígito, que é o grupo da fonte, aqui sim eu recomendo que você dê uma olhadinha. Por quê? Olha só aí na tela. Trouxe para vocês de acordo com o MTO. Esses 4 últimos dígitos, eles só vão fazer o quê? Especificar a fonte. No MTO mesmo tá assim. Então pronto, só você saber que tem 4. O primeiro dígito, que é o grupo, ele pode ser de número 1, número 3, número 7 e número 9. 1, 3, 7, 9. Apenas um deles. O número 1 é para falar que os recursos foram arrecadados no exercício. O número 3 é para falar que esses recursos foram arrecadados em exercícios anteriores, mas que serão utilizados agora. O número 7 são recursos de operações de crédito ressalvadas pela regra de ouro. Ou seja, quando há uma exceção à regra de ouro, e o 9 são recursos condicionados. O que significa isso? Veja bem. O número 1 é para falar que eu arrecadei agora e vou usar agora. É o padrão da classificação por fonte. O número 3 são recursos arrecadados em exercícios anteriores. O que são exercícios? Qual o nome desse montante, desse valor, desse dinheiro que sobra de anos anteriores e que eu posso usar no ano seguinte? Sabe qual é o nome? Superávit financeiro. Lembra que é inclusive uma fonte de crédito adicional? Em outras palavras, quando a gente tem uma fonte com o número 3, ela identifica que se há ou não superávit financeiro, que são esses valores arrecadados em exercícios anteriores. E o Sebrasp fez, sabe o quê? Agora numa questão recentíssima. Falou assim: a classificação por fonte / destinação de recursos inclui uma codificação específica para identificar se há ou não superávit financeiro. E a resposta está o quê? Certíssima. Uma questão de altíssimo nivelamento. Por quê? Porque nesses grupos aqui, ó, um deles é para identificar se há ou não superávit, se é recurso de anos anteriores ou não. Essa aqui que fala sobre a regra de ouro, que é a codificação número 7, isso daqui lembra que a regra de ouro, as operações de crédito não podem ultrapassar o montante das despesas de capital, exceto se tiver uma autorização legislativa por maioria absoluta. Quando há uma autorização para operação de crédito que supere esse montante por autorização por maioria absoluta do Poder Legislativo, vai ter uma codificação para esses recursos, que é o código 7. E o código 9 são recursos condicionados. Condicionados a quê? A aprovação de alguma lei no Congresso Nacional. Tá? Por exemplo, vamos supor que vai aumentar determinado tributo. Eles vão incluir isso na LOA. Só que como a lei ainda está tramitando para aumentar esse tributo, eles deixam isso onde? Na codificação de número 9. Se aprovar a lei, ótimo, ela se torna verdadeiramente uma fonte. Se essa lei não for aprovada, eles vão lá e retiram esse montante aqui. Então, tudo que está com a codificação 9 na lei orçamentária anual, nessa parte da fonte, é a mesma coisa que eles falarem assim, ó, tá aí stand-by, tá esperando um pouquinho para ver se vai aprovar alguma lei para criar essa receita, para alterar essa receita ou não. Tudo bem? Resumo da ópera que vocês precisam para compreender bem a fonte, e aí vocês não erram na prova. A fonte é um código de quantos dígitos? 4 dígitos. O primeiro deles identifica o grupo da fonte e um desses números é para identificar se há ou não superávit financeiro. Ponto. Segundo detalhe, qual é a finalidade principal da fonte? É identificar se o recurso, se a receita, ela é vinculada a uma despesa específica ou se ela é livre para o Estado atender quaisquer finalidades. Ok? Bom, a próxima classificação aqui é o identificador de resultado primário. Veja aqui na tela primeiramente, olha só. No resultado primário, uma receita, ela pode ser primária ou uma receita pode ser financeira. E aí eu digo para vocês o seguinte, o que significa uma receita primária? É aquela que entra para o cálculo do resultado primário. Nossa, professor, jura? Disse tudo. Veja bem, uma receita primária é aquela que decorre do esforço de arrecadação. É quando o Estado trabalha para arrecadar.
Ou seja, ela entra no cálculo e nas metas, consequentemente, de resultado primário. O que significa isso? Deixa eu te explicar. Veja bem. Imagine o seguinte. Você, no ano de 2025, você foi lá de tudo que você ganhou e de tudo que você gastou, daquilo que você trabalhou para ganhar e daquilo que você gastou naturalmente para pagar sua moradia, sua alimentação, gastos comuns de todo ano. Você conseguiu economizar 50 mil reais. Qual foi seu resultado primário? 50 mil. Ah, mas você tinha uma dívida acumulada de 100 mil. Ótimo, se você teve um resultado nesse ano de 50 mil positivo, você reduziu a sua dívida acumulada, que passou a ficar menos 50. O resultado total do governo não pode ser mensurado só pelo valor que já vinha acumulado de endividamento, por exemplo. Ele tem que fazer uma mensuração ano a ano. O resultado primário é aquele resultado que vem primeiro. O que eu quero dizer com isso? É o governo falando o seguinte: olha, eu vou estabelecer aqui uma meta para você cumprir com o seu resultado primário. Lembra das metas de resultado primário estabelecidas na LDO? Então, veja bem, é ele virar e falar o seguinte: do que você ganha e do que você gasta, você tem que economizar tanto. Ou você não pode dever mais do que tanto. Então, veja bem, resultado primário ou receita primária que entra para esse cálculo é toda a receita que ele vai angariar livremente, que ele vai se esforçar para ganhar. Ainda que ele venda algum bem, mas que ele vai lá e, por exemplo, oferece serviços, produtos, que ele arrecada de tributos, de atividades agropecuárias, de atividades industriais. Então, quando o Estado ele está lá, ó, no corre, ele está trabalhando, ele está se esforçando para receber, para ganhar dinheiro, para fazer face a todos esses gastos, esse montante é chamado de receita primária, que é o que vai ser considerado para ele atingir uma meta de resultado primário, do quanto ele deve bater de receita, do quanto que ele pode gastar no máximo disso que ele ganha livremente. Agora, as receitas financeiras são receitas que ele vai poder utilizar, mas que não entra nesse cálculo de resultado primário. E é aqui onde você vai prestar atenção na hora da prova. A receita financeira é aquela que está relacionada ao mercado financeiro ou a critérios de endividamento. Como assim endividamento? Quando fala juros, dívida, amortização de empréstimo, operações de crédito, tudo isso está relacionado a endividamento. Não interessa se é ele recebendo ou ele pagando. Então, veja bem, falou em endividamento do Estado e respectivos juros, é financeiro, não vai entrar nesse primeiro resultado que o governo vai mensurar. Falou, por exemplo, de mercado financeiro como aplicações financeiras, também está fora. E a legislação também incluiu as privatizações. As privatizações estão fora do resultado primário. Por que que isso acontece? Tá? Não preocupe em memorizar nada agora, só preste atenção. Já vou colocar um esqueminha aqui para você, para como você deve proceder na hora da prova. Por que privatizações está dentro do resultado financeiro? Porque para o governo atingir uma meta de resultado primário que é estabelecida, ele poderia privatizar empresas para receber dinheiro e falar, pronto, cumpri a meta. Para não estimular o governo a fazer isso, a ficar privatizando para ter receitas e ficar batendo metas de resultado primário, eles falaram, então tá, a privatização ela tá fora desse cálculo primário, desse cálculo primeiro que a gente vai fazer e que você tem que demonstrar algum resultado. Mais uma vez, em suma, como que você vai proceder diante da prova? Olha bem aqui na tela. A banca, ela vai te perguntar qual que é primária, qual que é financeira. Memorize a financeira. E acabou. O resto é o quê? Primária. A receita financeira é aquela que decorre de endividamento. E quando eu falo endividamento, eu estou falando de operações de crédito, eu estou falando de juros, eu estou falando de amortizações. Tudo isso que se refere a endividamento está fora do resultado primário, ou seja, é uma receita financeira. O que mais que está fora? Aplicações financeiras. E o que mais que está fora? Privatizações. Por que eu estou falando está fora? Está fora do resultado primário, por ser uma receita financeira. E quando a gente fala em privatização, vou colocar no plural, em privatizações,
também fica fora desse cálculo. Então veja bem, gente, aqui, olha só. Memorize receitas financeiras. Endividamento, seja operação de crédito, amortização, juros, tudo isso é financeira. Privatizações é financeira. E aplicação financeira é financeira. Toma um cuidado só que as bancas gostam de fazer. Cuidado para não confundir aplicação financeira com compensação financeira. Compensação financeira é uma receita corrente patrimonial, portanto primária. O que está fora da primária e que é financeira são as aplicações financeiras, não se esqueça disso, as privatizações e tudo aquilo que é fruto de um endividamento. Todo o resto é primária. Com isso daqui você não erra na prova. Eles vão brincar, e isso já é considerado uma questão elevadíssima, naturalmente. Tá? Eles vão colocar uma questão te perguntando o que é primária e o que está fora da primária. O que está fora da primária? O que está fora desse resultado primário? Da meta estabelecida para resultado primário? Da receita primária? O que está fora? 3 coisas. O que é endividamento, o que é privatização e o que é aplicação financeira. Que são essas 3 que eu coloquei para vocês. Tudo bem? E aí, para fechar, agora a gente fala da dívida ativa. A dívida ativa não é uma dívida do Estado, é o primeiro ponto. Que dívida do Estado é chamada de dívida pública, dívida passiva. A dívida ativa é um crédito do Estado. Então vamos lá, ele te cobra um imposto de renda, você não pagou esse imposto de renda, o que ele pode fazer? Ir lá e inscrever em dívida ativa. O que significa inscrever em dívida ativa? Acabar com sua raça. Por quê? Vai bloquear sua conta, vai pegar seus bens, vai te cobrar de um jeito mais rápido, vale como título executivo, é uma tragédia. Então veja bem, a dívida ativa é uma fonte potencial de recursos. Por quê? É algo que o governo pretende receber, que é um crédito dele. Isso aí é o que mais cai em prova. Tanto de natureza tributária quanto de natureza não tributária. Ou seja, tanto faz se você está devendo para o Estado um imposto e não pagou no prazo, ou se você está devendo um aluguel e não pagou no prazo, porque o aluguel não é tributo, é patrimonial. Então, conceito básico de dívida ativa, veja bem aqui, olha só. A dívida ativa é um crédito do Estado em sentido geral, né? É um crédito do Estado não recebido no prazo. Detalhe. Ele tem natureza tributária, ou seja, pode decorrer de tributos, ou não tributária. Significa dizer qualquer coisa que eu deva para ele não paguei no prazo que não seja tributos. Então, natureza tributária ou não tributária. Segundo detalhe, muito importante, haverá uma procuradoria em cada ente para fazer a inscrição, ou seja, para inscrição e cobrança desses créditos. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você esteja devendo para qualquer órgão específico da União. Quem pode fazer isso daqui, por exemplo, é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Se você está falando de algum estado da federação, então vai ter uma procuradoria naquele estado para fazer essa cobrança. Então veja, não são todas as unidades que vão cobrar seus próprios créditos. Isso é consolidado em uma procuradoria específica de cada ente que vai cobrar esses créditos, que são créditos do Estado que não foram recebidos no prazo, seja ele de natureza tributária ou natureza não tributária. E aqui, no caso da dívida ativa, um ponto super importante é sobre a variação patrimonial dela. Eu preciso dizer isso para vocês. O que acontece? Dívida ativa, mesmo sendo, por exemplo, uma receita corrente, ela continua não modificando o patrimônio. Por quê? Porque eu estou recebendo alguma coisa que eu já tinha, não está aumentando o patrimônio. Olha esse desenho que eu vou fazer para você, veja bem. Quando a gente fala em patrimônio, e a gente vai ter um vídeo só para falar sobre esses aspectos de patrimônio. Esse patrimônio ele é composto de ativo e ele é composto de passivo. Dentro do ativo, nós temos bens mais direitos. E dentro do passivo, nós temos obrigações.
E se eu colocar aqui um menos o outro, é o que a gente tem de patrimônio líquido. Então, veja só, é o que a gente tem de patrimônio líquido. Então, vamos supor que eu tenha 100 de bens, eu tenha 20 de direitos e eu não deva nada para ninguém, tá? Algo hipotético. Então, olhe para mim e para a tela ao mesmo tempo. Veja bem, qual é meu patrimônio líquido hoje? 120. Eu tenho 100 de bens e 20 a receber. Mas vamos supor que esses 20 bem aqui, que o contribuinte, vamos supor, eu, Estado, que o contribuinte não me pagou no prazo. O que eu vou fazer com esses 20? Eu vou pegar esses 20 que eu não recebi no prazo, que é um crédito meu, seja de natureza tributária ou não tributária, e vou fazer o que com ele? Inscrever em dívida ativa. Agora, olha aqui para a tela. Quando eu pego esses 20 aqui, inscrevo esses 20 em dívida ativa, a pergunta que fica é, eu ganhei mais 20? Ou eu estou me referindo aos mesmos 20 que já estavam no meu patrimônio como direito? Aos mesmos 20 que já estavam no meu patrimônio como direito. Justamente por isso, mesmo sendo uma receita corrente, ou seja, que eu não tenho que dar nada em troca, é a receita corrente considerada não efetiva. Por quê? Porque não se refere a um recurso novo, mas sim a um direito, um reconhecimento de direito que já existia no meu patrimônio. Para fins de prova, basta que você memorize um detalhe. Qual é esse detalhe? A dívida ativa não aumenta o patrimônio do Estado. Ponto. A dívida ativa é um fato permutativo, ou seja, eu estou recebendo, mas sobre um direito que já era considerado. A dívida ativa ela não promove essa mudança, ela não aumenta, não é algo novo. É só isso, por enquanto. Tá bom? Com isso, então, a gente fechou a classificação por fonte, resultado primário e a dívida ativa. Professor, tem mais algum detalhe de receita pública? Tem. A receita pública ela tem uma classificação também chamada por esfera, mas é uma classificação que vale tanto para receita quanto para despesa, então a gente vai ver a luz da despesa. A esfera só quer saber se o montante ele é proveniente do orçamento fiscal de investimento ou da Seguridade. Então não precisa se preocupar com a classificação por esfera agora, que ela cai mesmo, é a luz da despesa pública, e aí quando a gente começar a gente vai falar sobre ela. Tá bom? Então vamos para as questões? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: as receitas do governo federal podem ser divididas em primárias e financeiras. Assinale a opção que indica, respectivamente, uma primária e uma financeira. Na ordem, eu vou chamar a primária de P e eu vou chamar a financeira de F. Então vamos lá, ele quer na ordem P e F. O que eu te falei sobre a financeira? Você vai pensar sobre dívidas, você vai pensar sobre aplicações financeiras e também privatizações. Lembra que são só essas três? Então vamos lá, ó, juros tem a ver com endividamento, então é financeira. Na de baixo, não tem nenhuma financeira. Na letra C, não tem nenhuma financeira. Na letra D, aplicação financeira, ó, tem uma financeira aqui. E na letra E, privatização é financeira e amortização de empréstimo, que é fruto de endividamento, também é financeira. Agora, todas as demais, você pode perceber o que eu estou tentando fazer com você, te mostrar que se você memorizar essas três, resolve sua vida. O resto é tudo o quê? Primária, doação primária, primária, tributo primária, dividendo primária, alienação primária. Então veja, qual a única alternativa aqui que trouxe na ordem? Primária e financeira. Como você pode perceber, a única delas é a letra D. Então isso daqui é uma memorização de quais são as primárias e financeiras, basta que você memorize as três financeiras, o resto é primária. Questão número 2. Um tipo de controle importante para os entes públicos refere-se à classificação por fonte ou destinação, a qual tem como objetivo agrupar receitas que possuam as mesmas normas de aplicação na despesa. Para atingir os objetivos dessa classificação, é necessário observar que, vamos lá, falando da fonte, ela pode ser adaptada, invenção da banca, não pode. A destinação de recursos vinculados está restrita ao exercício? Não, inclusive no ano seguinte. Lembra do que a gente falou do artigo 8º da LRF.
Letra C, as vinculações podem ser definidas por mandamentos legais ou infralegais? Certo. Pode ser por lei ou por um convênio, por exemplo. A letra D, que o controle por fonte é aplicado somente na fase de execução, de forma alguma. E a letra E fala que pode agrupar as receitas sujeitas até 2 possibilidades de aplicação. Não, vai existir uma fonte própria. Então, aqui a única alternativa correta, letra C. Questão número 3. Ao final de um bimestre de um determinado exercício, um servidor de um ente estava fazendo a conferência de informações relativas à execução orçamentária para publicação no portal da transparência. O servidor detectou uma inconsistência na apuração das receitas primárias, feita manualmente em decorrência de uma pane no sistema. A inconsistência detectada pelo servidor refere-se à classificação equivocada no identificador de resultado primário, que gerou uma receita primária a maior, um item que pode ter chamado a atenção. Vamos interpretar. O que a questão está te perguntando? Foi feito um cálculo de resultado primário e esse resultado primário foi a maior, porque teve alguma inconsistência. O que aconteceu? Ele colocou alguma coisa como primária, mas que não é primária. Ou seja, ele colocou uma receita financeira lá dentro do que era primária. Então ele está perguntando qual é essa inconsistência, qual receita que não é primária e não deveria entrar nesse cálculo. Em outras palavras, é isso. Então a gente memorizou que é o que se refere a endividamento, aplicação financeira e privatização. Tem alguma delas aqui nas alternativas? Então veja aí na tela. Tem. Aplicações financeiras não fazem parte do resultado primário, então ela tem que ficar de fora. Olha o perigo da banca colocar aplicação financeira e compensação financeira. Compensação financeira é primária, patrimonial. Aqui não é a letra D. Questão número 4. A classificação da receita com base nas fontes não permite ao Estado identificar se os recursos por ele arrecadados estão ou não vinculados, muito pelo contrário. O objetivo da fonte é justamente identificar se há ou não essa vinculação. Questão 4 errada. Questão 5. A classificação por fonte é obrigatória para a União e facultativa para estados e municípios. Já está errado. Pense o seguinte, a classificação por fonte ela é obrigatória e padronizada para todos os entes federativos. Então aqui a questão número 5 está errada. Questão número 6. Se determinado crédito for inscrito em dívida ativa, haverá acréscimo patrimonial na contabilidade? Errado. O que a gente falou? A dívida ativa não aumenta o patrimônio, porque é um direito que já existia. Questão número 7. As despesas correntes com juros e encargos da dívida devem ser computadas no cálculo de resultado primário? Não. Por quê? Falou em endividamento, não entra no cálculo primário, porque é uma receita financeira. Por isso, questão 7 errada. Questão 8. A dívida ativa do Distrito Federal que compõe o seu ativo é constituído de tributos e multas não pagos nos prazos, regulamento ou decisão proferida em processo. Perfeito. Compõe o ativo é um direito em potencial a receber e são créditos não recebidos no prazo, que não foram pagos pelo contribuinte. Por isso, questão correta. Questão número 9. Para ser inscrito em dívida ativa, o crédito da fazenda pública deve ter natureza tributária. Errado, porque a gente viu que é tributária ou não tributária. Questão 9 errada. E a última, cada unidade gestora é responsável pela inscrição de seus respectivos créditos na dívida ativa, não é cada unidade gestora. O que a gente viu? Haverá uma procuradoria específica em cada ente para fazer essa inscrição. Por isso, questão número 10, errada. Ok? Com isso, então, finalizamos receitas públicas. Vejam, revejam, revisem. Fiquem com Deus e até a próxima.